Eu queria pedir para os irmãos, nessa hora, abrirem as suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 13. A partir do versículo 1, fala assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Amém? Ontem à noite eu estava lendo essa parte da Bíblia, e essa é uma das partes da Bíblia que me intrigam muito. Eu já vi muitas mensagens sobre esse assunto de lavar os pés, mas ontem eu falei: Senhor, mais uma vez eu vou ler uma passagem que eu preciso da tua revelação. E eu quero receber do Senhor, entender de fato o que significa esse texto. E aí o Senhor pedi, para que o Espírito Santo estivesse me mostrando, e ele foi me levando para vários outros estudos e até o ponto que eu me dei por satisfeita. Pelo menos eu consegui, foi até onde eu consegui chegar. E hoje, quando o pastor falou: não, você vai fazer o culto, eu falei: amém, Senhor, já sei o que eu vou falar para a igreja, amém? E eu espero que fale com você também, amém, meu irmão? Pois é. Vamos entender um pouco. A gente precisa, em primeiro lugar, quando nós lemos esse texto aqui, nós precisamos entender o que estava acontecendo, Aqui era a última ceia que o Senhor Jesus estava fazendo com os seus discípulos, com os seus apóstolos, os discípulos mais chegados. Era o último momento, os últimos instantes ali, e o Senhor Jesus sabia disso, porque ele sabia que ele ia voltar para o Pai. Ele já sabia que eram os últimos momentos com seus discípulos. Então, se você estivesse no lugar, não é no seu lugar o que Jesus faria, mas se
né? No lugar de Jesus, o que você faria? O contrário, né? Se você estivesse no lugar do Senhor Jesus, o que será que você ia preparar para os últimos momentos com os seus discípulos amados? Provavelmente você ia querer fazer alguma coisa especial, não é assim? Quando a gente tem um amigo, um parente que, por exemplo, vai se despedir, vai viajar, a gente quer fazer uma coisa especial para essa pessoa. Que fique marcado, que fique na lembrança daquela pessoa, não é? Que ela guarde aquela lembrança com carinho, que ela lembre de você com carinho. E era esse o momento ali do Senhor Jesus com os seus apóstolos. Os últimos instantes ali junto com os seus discípulos. A última ceia junto com eles. Aí é estranho. Talvez pensasse assim, bom, então ele deve aqui, nesse momento solene da ceia, ele deve fazer um discurso muito forte. Talvez a gente pensasse isso. Eu acho que nesse momento da ceia, ele deveria dar as últimas instruções para os seus discípulos. Talvez nessa hora da ceia, ele devesse explicar mais a respeito de como se alcançar a salvação, ou explicar para os seus discípulos como seria o reino dos céus. Alguma coisa assim. Mas o Senhor Jesus, como sempre, nos surpreende, e como sempre surpreendia ali os seus discípulos e apóstolos, ele simplesmente vai, tira a sua capa, se envolve numa toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Isso foi uma cena chocante. Sabe por quê, irmãos? Porque quando, vamos dizer, você fosse visitar alguém, você fosse convidado por alguém, né, para ir na casa de alguém, e aí você entrava ali, isso entre os judeus, você entrava naquela casa, era um servo que vinha lavar os seus pés. Era um servo da casa que vinha lavar os seus pés. E por que, né, lavar os pés? Porque as estradas eram empoeiradas, né? Os pés ficavam sujinhos, né? Tá certo? O pessoal não usava sapato e meia naquela época. Hoje em dia os sapatos são fechados, né? Alguns tênis são ventilados para não deixar chulé, né? Tá certo? A pessoa usa meia, tudo para proteger ali o seu pé e para que o pé, claro, além do conforto e tudo, mas que fique protegido e limpo. Naquela época não era assim, eles usavam sandálias. E a sandália sempre meio aberta, quer dizer, no fim do dia estava empoeirado, estava sujo. Então era um costume de que se você fosse convidado e entrasse numa casa, vinha um servo e lavava os pés daquela pessoa, para que ela fosse considerada toda limpa. Até mesmo se você tivesse tomado o seu banho, o seu corpo estava limpo, vamos dizer que não deu tempo ainda de suar, mas como eles usavam sandálias, mesmo com o banho tomado, se você fosse na casa de alguém, eles iam lavar os seus pés. Por quê? Porque do trajeto até a casa ia sujar. Então era esse o costume. E é essa a primeira interpretação que nós temos quando nós vemos esse texto. O Senhor Jesus se humilhando, fazendo ali pelos seus discípulos. Amém? E aí ele diz assim, olha, os discípulos não são maiores do que o mestre. O que eu fiz, vocês também vão fazer. Mas será que, eu faço uma pergunta para vocês, será que a única lição a ser ensinada nesse texto era essa lição de humildade?
Será? Alguém aqui já lavou o pé de alguém? Vocês já lavaram? Não vale assim de filho, né? De criancinha que você vai dar banho e lava o pé junto, né? Porque aí você está dando o banho inteiro, isso daí não vale, né? Chegar especificamente e lavar o pé de alguém é uma situação constrangedora, né? Você fica pensando, será que vem um chulezinho aí, né? Será que eu vou ter que limpar aquele pé sujo, né? Geralmente é constrangedor, a pessoa que vai fazer, ela fica constrangida. Então é um exercício aí de humildade. Mas, e nós precisamos, e está certo, nós precisamos sim ser humildes uns com os outros. Porque em outros lugares o Senhor Jesus disse que no reino dele, o maior é o que mais serve. Não é? Amém? É o contrário do sistema do mundo. O sistema do mundo, pelo menos até algum tempinho atrás, hoje em dia até que tem mudado um pouco essa maneira de pensar, pensava-se assim, o mais importante é servido, né? E o menos importante, o servo, é justamente essa palavra. O servo é o que serve. O mais humilde é o que serve. E o Senhor Jesus vem e quebra esse paradigma dizendo, não, no meu reino, o mais importante é o que serve. Vocês devem ser assim também. Amém? Amém? Então, existe sim um ensino, um entendimento nesse sentido. Nós precisamos servir uns aos outros. E se não existe esse serviço, não tem como o reino de Deus se manifestar. Se o irmão Ederson não viesse aqui toda quinta-feira e servisse no louvor, né, nós ficaríamos, muitas vezes o Vinícius vem também, né? Se os irmãos não viessem aqui de quinta-feira e servissem a igreja no louvor, nós não teríamos louvor. Nós não teríamos os cânticos, as músicas. Se o pessoal do Ministério Infantil, do berçário, não viesse aqui servir, o que ia acontecer? A igreja ia sofrer. Amém? Então, não existe no reino de Deus aquele pensamento, eu sou o mais importante, eu tenho mais título, mais posição, então eu vou ser servido. Não, é o contrário. Quanto mais título, ou posição, ou ministério que você tiver, como você quiser chamar, você vai servir mais o teu próximo. Amém, irmãos? E servir muitas vezes engolir sapo, sim, é engolir desaforo, é ouvir palavras que não cabem naquela hora, é você de fato se humilhar. Mas existe mais coisa aqui nesse texto. E eu quero dividir isso com vocês. Porque, sabe, esse entendimento que eu estou falando foi o entendimento que o Pedro teve. Ele entendia que era humilhante. Ele entendia que era o servo, pelo mundo era o servo, não o Senhor que lavava os pés. E de repente Jesus estava invertendo todas as coisas ali. Pedro entendeu isso. Por isso que Pedro chegou ali e falou no versículo 6, Senhor, vai lavar os meus pés? Jesus falou, calma, depois você vai entender o que eu estou fazendo. E eu entendo, irmãos, que o entendimento para os apóstolos não veio nessa hora, veio muito depois. Quando eles receberam o Espírito Santo, e o Espírito Santo começou a revelar e fazer com que eles se lembrassem e a revelar, de fato, todas as coisas que tinham acontecido. Porque Pedro falou assim, não, nunca lavarás os meus pés. Não, Senhor, o Senhor é o Senhor, é o dono da minha vida, é a autoridade sobre a minha vida. O Senhor não vai lavar os meus pés.
Mas Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Sério isso, hein? Vindo do Senhor Jesus falando: olha, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Vamos entender aqui, em primeiro lugar, no âmbito da igreja. Se eu não servir o irmão, e o irmão me servir, nós não temos parte um com o outro. Se não existir esse serviço, irmãos, não existe igreja. Nós não temos comunhão, nós não temos parte um com o outro. Entendem isso? Se cada um se colocar simplesmente na posição de, eu fico sentado e os outros me servem, não existe comunhão, não existe relacionamento. Nós sempre temos que nos humilhar diante do outro irmão e servir aquele irmão. E assim todos vão servir e todos serão servidos. Amém? Existe alguém que um é mais importante do que o outro dentro da igreja de Cristo? Não, não existe. Pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser o melhor cantor, pode ser o melhor instrumentista, pode ser quem for dentro da igreja. Pode ser o pastor presidente da igreja. Mas nós já vimos, ele já veio aqui várias vezes. E ele vem revestido de uma humildade incrível. E ele só sobe aqui no púlpito na hora que o pastor, que dirige a igreja local aqui, chama. Ele não vem simplesmente, eu sou o presidente, então estou aqui, é o meu pedaço. Não, ele vem numa humildade enorme, sempre com o objetivo de servir a igreja. Então, em primeiro lugar, irmãos, se existe esse serviço, nós temos parte um com os outros. Amém? Isso é fácil da gente entender. Mas o Senhor Jesus estava falando mais uma coisa aqui. Ele disse para Pedro: se eu não te lavar os pés, você não terá parte comigo, como Senhor, como teu Senhor. E isso a gente vai ter que entender. Porque Pedro, na hora, não compreendeu. Ele falou assim: opa, se aqui existe um perigo, não é? Se aqui tem um perigo, não, Senhor, então não lava só os pés. Lava as mãos, lava a cabeça, lava tudo. Né? Porque ele não queria correr o risco, de repente, não ter parte com o Senhor. Eu quero ter a garantia, Senhor, de ter parte, de ter comunhão, de estar sempre ligado ao Senhor. Então, Jesus, lava tudo, pode fazer a obra completa. Mas será que era isso que o Senhor Jesus queria ensinar nessa hora? Porque aí o Senhor Jesus respondeu: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. É claro, ele estava falando nem todos, ele estava falando a respeito do Judas. Mas não é uma coisa estranha ele falar para os seus discípulos e apóstolos que eles já estavam limpos, mas que ainda precisavam limpar o pé? O que isso quer dizer? Afinal de contas, o que isso quer dizer? Ele falou que todos os seus discípulos já estavam banhados, limpos, mas que o pezinho ficou para trás. Xiii. Alguém consegue tomar banho sem lavar o pé? Não, se você entra no chuveiro, a água desce, Vai molhar o seu pé. Se você entra numa banheira, como é que você entra na banheira? De cabeça para o pé ficar para fora? Não. Se você entra numa piscina, você consegue só mergulhar e ficar com o pezinho para fora, assim? Não, né, gente? Você sempre molha os seus pés. Mas o que acontece?
Aí vamos entender o que o Senhor Jesus queria dizer. Amém? Que história é essa de que já estava de banho tomado, todo mundo limpo, mas o pé não? Era justamente o Senhor Jesus, mais uma vez, irmãos, ele estava pegando uma situação que era cotidiana ali, que eles viviam, e trazendo como um ensinamento para os seus apóstolos. Amém? Amém? Eu falei para vocês assim, se a pessoa tomasse um banho, né? Estava com o corpo todo limpo, mas conforme ela começava a caminhar, o que acontecia com os pés? Sujavam, empoeiravam. Então ela podia estar com o corpo todo limpo, mas os pés ficavam sujos. Então existia necessidade ali da limpeza dos pés. Bom, o que isso quer dizer? O Senhor Jesus disse aqui que todos estavam lavados. Vocês estão limpos. Né? No versículo 13 ele fala assim. Bom, deixa eu voltar aqui. Versículo 10 ele falou assim: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Amém? Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. E aí depois ele fala no versículo 13. Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Né? E aí ele fala, digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Bom, então vamos entender. Eu entreguei a minha vida para o Senhor Jesus. Amém? Fui lavada pelo sangue do Senhor Jesus. Amém? Você também? Amém. Em nome de Jesus, amém? Amém. Você foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus? Isso significa o quê? Isso significa que o sacrifício dele, a morte dele na cruz, foi no seu lugar. O sangue que ele derramou devia ser o seu sangue. Amém? Amém, igreja? Amém. E significa também que os seus pecados, portanto, foram perdoados e você alcançou salvação no Senhor Jesus, por causa do sacrifício dele. Amém? Então, os seus pecados foram lavados. Você está limpo diante de Deus. Amém? Glória a Deus. Está mesmo. Mas aí, você começa a andar por umas estradas meio empoeiradas. Seu pezinho começa a ficar sujo. Você vive aonde? Onde que você vive? No mundo? Ué, amém? Onde que vocês vivem, gente? No mundo. No mundo a gente suja os nossos pés. Conforme a gente anda, no nosso dia a dia, nós nos sujamos. Mesmo você sendo um crente, você peca. Amém? Aí você tem que chegar diante do Senhor e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei, lava os meus pés. Amém? Você já é filho de Deus, mas você não vai ter parte com o Senhor enquanto os seus pés estiverem sujos. Se você tiver pecados que você não confessa, você não vai ter parte com Ele. Comunhão, proximidade. Amém?
Essa é a lavação dos pés que o Senhor Jesus fez nos seus discípulos e o ensino que ele estava trazendo. Agora é interessante, irmãos, quando nós começamos a entender isso, por que os nossos pés ficam sujos e precisam ser lavados? Por causa dos pecados que nós cometemos. Nós precisamos chegar diante do Senhor e pedir que Ele nos perdoe e nos limpe novamente. Aí no dia seguinte, onde você está? Se você não foi para a glória, não morreu, né? No dia seguinte, onde você está? No mundo. E aí você começa a andar de novo e o que acontece com os seus pés? Sujam. Você vai ficar de pé sujo? Você vai confessar ao Senhor. Pedir que Ele te lave, que Ele te limpe. E o que Ele faz? Limpa, perdoa. Fala, vem meu filho, você quer se limpar de novo? Chega até perto de mim. Vamos ter comunhão. Amém? Só que o interessante é que se a gente perceber aqui, o Senhor Jesus falou aqui, lavem os pés uns dos outros. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Pastora, peraí. Não vou lavar o pé do meu marido, não, depois do dia inteiro de trabalho, misericórdia, vou fazer isso não. Lavar os pés uns dos outros, quer dizer que agora a gente vai instituir na igreja a lavação de pés? Será que é isso? Não. Existe uma coisa, irmãos, que a igreja está esquecendo e que é muito séria. E que muitas igrejas, quando a gente toca nesse assunto, o povo fala, vocês são radicais e vocês estão ficando doidos e a coisa não deve ser assim. É uma coisinha chamada prestação de contas. Quando o Senhor viajou e deixou aquelas moedas lá com os seus servos, e depois quando o Senhor voltou, o que os servos tiveram que fazer com o seu Senhor? Prestar contas, não é? Se você recebe alguma tarefa, passa um tempo, vem a pessoa que pediu para você fazer a tarefa, vamos lá, pegar um exemplo aqui, a gente tem a Gra, que é diretora. Gra, você não pede conta das pessoas que são encarregadas? E aí eu pedi para você fazer isso, você fez. Com todo amor, mas se você pede conta. E as pessoas têm que prestar conta. Agora, na igreja do Senhor Jesus, a gente acha assim. Cada um por si, né? Todo mundo só tem que prestar conta a Deus do que faz, do que pensa, do que fala, do que sente. Meu negócio é só com Deus. Eu só tenho que prestar conta para Deus, né? Tô nem aí. O irmão lá não tem nada a ver com a minha vida, então eu só tenho que prestar conta para Deus. Essa é a mentalidade dentro da igreja, que é diabólica. Porque cada vez que um vai lavar o pé do outro, significa que eu tenho que chegar para o meu irmão e confessar para ele o meu pecado. Eu tenho que prestar contas para o meu irmão. E aí o meu irmão ouve e me perdoa, ele está lavando os meus pés. O meu irmão me ouve e tem compaixão e me aconselha e me ajuda. Ele está lavando os meus pés. Ele está me ajudando a sair daquele pecado. Irmãos, quanto mais nós nos fechamos e achamos que a gente só tem que prestar conta diante do Senhor, nós estamos quebrando toda a comunhão que pode existir no meio da igreja. Porque nós falamos agora há pouco, eu sirvo e eu sou servida. Isso é ter parte com os irmãos. Eu confesso e eu também recebo pessoas se confessando comigo. Eu tenho parte com a igreja. Então, nós precisamos prestar contas ao Senhor, limpar os nossos pés.
mas nós precisamos prestar contas aos irmãos, para nós termos parte com a igreja. Amém? Isso significa lavar os pés uns dos outros. Entende, igreja? E assim como é constrangedor você se abaixar e lavar o pé, muitas vezes é constrangedor você ouvir o pecado de um irmão. Porque ele vai estar constrangido em contar para você, mas você também fica constrangido em ouvir. Porque muita coisa acontece no meio daquela confissão. Muitos pensamentos, muitos sentimentos acontecem ali, mas quando a gente tem essa troca e essa prestação de contas, muita coisa também é limpa ali no meio. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? A igreja tem perdido isso. A igreja não se reúne num culto para que... E igreja não é culto, né? As pessoas pensam assim, falam assim erradamente. Vinícius, você vai lá na igreja hoje? Eu vou tocar no louvor. Que bênção, meu irmão, glória a Deus. Mas primeiro, igreja não é esse lugar aqui. Esse lugar é o templo, amém? Igreja não é culto. Culto é a igreja se reunindo para cultuar, adorar, louvar, bendizer ao Senhor. Isso é culto. Mas igreja é quando nós nos reunimos, a comunhão que nós temos, a fé em comum. Eu ter parte com você e você parte comigo. E isso só acontece se houver a lavação dos pés, a confissão dos pecados. Por isso a palavra de Deus fala, confessai os pecados uns aos outros e sereis o quê? Sereis curados. Sereis curados. Nós queremos ter uma igreja curada. Amém? Então, como ninguém é melhor do que o outro, ninguém aqui é o dono da verdade, nem o dono da razão, né? Amém? Porque a única verdade é esta, e a única razão é esta. Amém? Nós podemos confessar os nossos pecados uns aos outros, e nós seremos curados. Precisamos lavar os pés uns aos outros. Amém? Vamos orar? Eu espero que tenha trazido um entendimento para vocês sobre essa palavra. Se você não concordou, se você não gosta de prestar contas, se você acha que isso é uma grande bobagem, ore ao Senhor. Se você tem medo de prestar contas para qualquer pessoa, tenta se esconder, né? Ore ao Senhor. Porque o nosso Deus trata todos nós. E se você já faz parte da igreja do Senhor, você vai se molhar. Amém? Quem está na chuva vai se molhar. Se você quer ter parte com a igreja. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por este culto tão maravilhoso, onde pudemos desfrutar da tua presença, Senhor. Nesta noite, Senhor, nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui juntos, termos comunhão, Senhor, orarmos juntos, Senhor, apresentarmos tantas necessidades e pedidos ao Senhor. Nós te agradecemos porque nessa noite, juntos aqui, tivemos a oportunidade de louvar, de adorar ao Senhor. E também recebemos do Senhor tantas coisas, tantas bênçãos. O Senhor lavou assim a nossa angústia, lavou a nossa tristeza, renovou as nossas forças, Deus. Louvado seja o teu nome. E nós também recebemos a palavra do Senhor. Eu te agradeço por isso, Senhor, pela tua misericórdia e bondade.
em nos mostrar, Senhor, que devemos servir uns aos outros, que ninguém aqui é superior um ao outro. E que quando fazemos isso, temos parte um com o outro, Senhor. Também, Senhor, nos mostrou que os nossos pés ficam empoeirados ao longo do dia, Senhor. E que precisamos ter um momento contigo em que o Senhor pode nos lavar. Para que nós estejamos inteiramente limpos e tendo comunhão com o Senhor. Só o Senhor pode fazer isso. Mas o Senhor é tão maravilhoso que naquele momento importantíssimo com os seus discípulos, o Senhor mostra a importância de ter comunhão contigo e a importância, Senhor, de que o teu corpo aqui na terra permaneça ligado e unido, todas as partes ligadas e unidas, e que esta ligação venha através da confissão, do lavar os pés, do humilhar-se, do estar disposto a se revelar e serem tratados e curados uns com os outros. Senhor, a minha oração nessa noite é que este povo compreenda isto, Deus, e dessa maneira possa viver e experimentar o poder que existe na tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.